Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene e gostaria de dar as boas-vindas a todos à nossa aula de número 51 de língua portuguesa para o sexto ano. Na aula de hoje, nós vamos estudar as regrinhas de flexão de número para os substantivos compostos. Então, lá na aula anterior, nós estudamos as regrinhas para mudar os substantivos simples para o plural. E agora nós vamos conhecer as regrinhas de flexão, de mudança para o plural dos substantivos compostos. Os objetivos para a nossa aula são, nós vamos conhecer quais são as regrinhas para a flexão dos substantivos compostos e fazer a flexão correta deles, ok? Eu peço que vocês separem o material para a nossa aula, Pegue o caderno de vocês, deixem aberto lá na matéria de português, lápis, caneta, borracha na mão, para vocês anotarem as regrinhas. Combinado? Muito bem. Então, para começo de conversa, nós precisamos deixar bem claro o que é um substantivo composto, tá? Então, o substantivo composto é aquele que possui mais de um radical. Ele pode ser com hífen ou sem hífen. Dois exemplos a prof trouxe para vocês. A palavrinha pontapé. A princípio, parece que é um substantivo simples, Porque tem uma palavra só. Porém, se nós olharmos com atenção, a palavrinha pontapé é formada a partir de dois radicais. Do radical da palavrinha ponta e do radical da palavrinha pé. Então, pontapé eu formei a partir da palavra ponta mais a palavrinha pé. Portanto, é um substantivo composto, mesmo que não tenha hífen. Segunda-feira é mais fácil, A palavra tem dois elementos, então é um substantivo composto, tá? Quando o substantivo composto não tem hífen, é bem fácil fazer o plural, Segue lá as regrinhas que nós já conhecemos. Acrescentei o S, Porém, quando o substantivo é composto, gera dúvidas, Aqui a prof colocou para vocês, segundas-feiras é o plural. Mas eu acredito que se eu não tivesse posto para vocês e tivesse desafiado a vocês para fazerem sozinhos o plural de segunda-feira, alguém ia ficar com dúvida, Será que é segundas-feiras ou segunda-feiras, Dá dúvida. Onde vai S nos dois ou só em um elemento do substantivo composto? E é para isso que a gente tem as regrinhas, porque nem todos os substantivos compostos fazem o plural do mesmo modo como segunda-feira. Tem vários substantivos compostos que o plural é diferente, ok? Vamos lá então às regrinhas. Caneta na mão, anotação no caderno. Regra 1, Se o substantivo composto é formado de um substantivo mais outro substantivo e esse segundo especifica o primeiro, o que é que eu vou fazer? Olhem só. Caneta, tinteiro. Vamos analisar. Caneta é um substantivo. Tinteiro também é um substantivo. Porém, o segundo elemento, a segunda palavra, está especificando a primeira. O que é especificar? É dizer como que é. Como é que é a caneta? A caneta tinteiro. A caneta que vocês têm na mão aí não é a caneta tinteiro, A caneta tinteiro é um modelo antigo de caneta, tinha na carteira, na escola, um potinho só com a tinta, molhava lá na tinta e escrevia no papel, é a caneta tinteiro, muitas vezes feita de pena ainda, Então, o que aconteceu aqui? A palavrinha tinteiro está especificando, dizendo como é que é a caneta. Neste caso, só vai colocar S no primeiro elemento. Foi o que a prof colocou aqui, Se o substantivo for formado de substantivo mais substantivo e o segundo especificar o primeiro, só vou colocar S no primeiro elemento, na primeira palavra. Então, salário, família,
Salários, família, tá dizendo que tipo que é o salário, né? Banana prata, bananas prata, por mais que seja mais que uma fruta, né? Então, anotadinha a primeira regra, substantivo mais substantivo está formando um substantivo composto. O segundo está especificando o primeiro, dizendo como é que é o primeiro. Só vai colocar S na primeira palavra, somente no primeiro elemento, ok? Muito bem. Regrinha 2. Nos substantivos que são unidos por preposição, o que acontece? Também eu vou pluralizar apenas o primeiro elemento, tá? Olhem só, estrela do mar. Esse do aqui é uma preposição, por quê? Se eu tirar esse do da palavra, ele não tem sentido sozinho, não significa nada. O que esse do serve? Para juntar a palavrinha estrela à palavra mar e formar um novo elemento, estrela do mar. Estrela sozinha tem um significado lá, estrelinha do céu, né? Por exemplo, mar sozinho tem outro significado. Agora, se eu juntar estrela, mar com a preposição do, eu estou dando nome, né, para essa figurinha aqui, né, a estrela do mar. Né? Então, se o substantivo tiver uma preposição, eu vou pluralizar apenas o primeiro elemento também, ok? Ó, mulas sem cabeça, pés de moleque, né? Ó, o de preposição aqui, o sem a preposição aqui, né? Ó, mula é substantivo, cabeça é substantivo, pé é substantivo, moleque é substantivo, né? E as palavrinhas que estão aqui no meio são as preposições, elas estão unindo os substantivos para formar uma nova palavra, ok? Então, a segunda regrinha anotadinha, vamos adiante. Regrinha 3. Se o substantivo for formado por um verbo ou um advérbio, mais um substantivo ou um adjetivo, o que é que eu vou fazer? Gente, eu vou pluralizar apenas o segundo elemento. Agora é o contrário. Olhem só o exemplo. Beija-flor. Beija é substantivo? Não, beija é verbo, né? É uma ação. E o que é que está dizendo aqui? Que se o substantivo for formado por um verbo ou um advérbio, somente vou pluralizar o segundo elemento. Então, como é que vai ficar o plural de beija-flor? Beija-flores. Outro exemplo, sempre viva. Sempre é um advérbio. Sempre é substantivo, dá nome para alguma coisa? Não. É uma ação para eu dizer que é um verbo? Não. O que o sempre está indicando? Uma intensidade, né? Aquilo que acontece sempre, a todos os dias, né? Sempre viva. Plural de sempre viva, como vai ser então? Sempre vivas, né? Então, anotem lá a terceira regrinha, né? Se o substantivo composto for formado por um verbo ou um advérbio mais um substantivo ou um adjetivo, como é que eu vou fazer o plural? Apenas o segundo elemento eu vou pluralizar, ok? Tá? E uma coisa que eu digo para vocês, verbo aqui nesse caso eu não passo para o plural, somente substantivo e adjetivo. Então, se você verificou que a primeira palavra é um verbo, de cara você sabe que você não vai passar para o plural no substantivo composto, ok? Regrinha 4. Nós temos substantivos compostos que são formados por palavras repetidas ou por onomatopeias. Se o substantivo composto for uma palavra repetida ou uma onomatopeia, eu vou colocar no plural apenas o segundo elemento também. Igual foi o caso lá do beija-flor. Olhem só. Ping-pong é uma onomatopeia, né? Palavra que imita o som. Ping-pong, ping-pong, a bolinha, né? Estão brincando lá na escola. Como é que eu vou pluralizar? Ping-pongues.
Palavra repetida, teco-teco, um aviãozinho pequenininho lá, né? Como é que eu vou pluralizar? Teco-tecos, mais que um, né? Tic-tac, de pôr no cabelo, né? As meninas gostam. Ou tic-tac do relógio. É uma onomatopeia. A palavrinha imita o som. Quando eu tenho uma onomatopeia, diz a regra que eu vou pluralizar apenas o segundo elemento. Então, como é que eu vou fazer o plural de tic-tac? Tic-tacs. Então, anotem lá no caderninho de vocês. Regrinha 4. Palavra repetida e onomatopeia. Só vou colocar S aonde? Na segunda palavra, ok? No segundo elemento. Muito bem. Regrinha 5. Até agora, nós vimos que ora pluralizava só o primeiro elemento do substantivo composto, ora só o segundo elemento. Mas nós temos a regrinha 5, no qual os substantivos compostos, os dois elementos vão ser pluralizados. Vamos entender a regra. Pluralizamos os dois elementos dos substantivos compostos se eles forem formados por palavras variáveis. O que são palavras variáveis? Que eu posso mudar para o plural. Quais são as palavras que são variáveis? Apenas, pessoal, os substantivos, os adjetivos e os ordinais. Se vocês memorizarem isso, vocês vão saber a regrinha 3, por exemplo. Porque beija-flor, o beija não é uma palavra variável, não é substantivo, nem adjetivo e nem ordinal. É verbo, então não posso passar plural. Olha só que bacana, uma regra ajuda a outra, né? Então, o que é a regra 5? Eu vou passar para o plural apenas as palavras variáveis, que são substantivos, adjetivos e ordinais. Então, olha só. E os temas verbais repetidos, se é verbo repetido também. Pisca, pisca, por exemplo, são dois verbos repetidos, né? De piscar. Então, como é que eu vou fazer o plural? Piscas, piscas. Pula, pula, mesma coisa, são verbos repetidos. Agora vejam terça-feira, né? Terça-feira é um número ordinal. A palavrinha terça lembra de terceiro dia da semana, né? É um ordinal. E feira é o nome de alguma coisa, é um substantivo. Então, como é que eu vou fazer o plural? Terças-feiras, quartas-feiras, quintas-feiras, né? Mão boba. Mão é substantivo e boba é adjetivo. Como é que eu vou fazer o plural? Mãos bobas, né? Então, lembrem-se, somente vou pluralizar substantivos, adjetivos e ordinais. Nestes casos, os dois elementos do substantivo composto vão para o plural, ok? Importante que a prof colocou aqui. Nós temos alguns substantivos compostos que apresentam o plural de modo diferente. Eles não se encaixam em nenhuma dessas regrinhas que nós vimos até agora. Quais são? E esses, tem que vir aqui para a memória. O louva a Deus. Olhem só o que aconteceu. Aqui eu já tenho S, né? Então, o que eu faço? Eu vou pluralizar o apenas, os louva a Deus. O bem te vi. O que aconteceu? Aqui eu tive que colocar o S, os bem te vis. O bem me quer, os bem me queres. São as exceções. Então, esses aqui vocês podem anotar, passar uma canetinha colorida aqui nas mudanças, nos S's, né? Para destacar bem e não esquecer. Ok? E para finalizar, a prof vai ler um poema com vocês que apresenta algumas palavrinhas compostas, alguns substantivos compostos no plural, que se chama Estação Café. Pastéis Santa Clara, bem casados com ambrosia, caramelos com nozes e bombas de baunilha. Vejam aqui, a palavrinha bem casados, né, no plural. Senhora dona doceira, me tira dessa agonia. Deu fome, né?
Mil folhas e broinhas, com geleias e pavê. Fios de ovos, apstrudel, maçãs flambadas, não vê? Qual o doce mais doce? O doce mais doce? Você? Pães de queijo, ovos moles, olho de sogra, doce de abóbora. Pingos de chuva, algodão doce, doce, ó doce senhora. Senhora dona doceira, doce aqui e agora bem no fim, eu recuso Maria mole, mas nós dois bem juntinho, agarradinho, rocambole. Tá? Então, um poema para finalizar, para vocês verem, né, o uso na prática de alguns substantivos, ora no plural, ora no singular, substantivos compostos. Cheio de coisa gostosa, né? Aqui tem uma palavrinha de origem alemã. Eu peço desculpa se de repente eu não pronunciei certo, mesmo que a língua alemã tem vários dialetos, né? Mas é para ser Apfelstrudel, bolo de maçã, o strudel de maçã, tá? Muito bem, a título de curiosidade, né? E com esse poema nós terminamos a aula. Eu agradeço a atenção de vocês que me acompanharam aqui. Se vocês ficaram com dúvidas nas regrinhas, voltem, pessoal, assistam de novo, anotem, né? Para vocês fazerem a atividade com segurança, tá bom? Muito obrigada, eu vejo vocês numa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.